Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer para você uma mensagem que tem como título Confirmando a Nova Experiência, a luta que segue ao reavivamento. Mas antes, peço para você curtir a nossa página, se inscrever no canal, para que todos os dias possamos estar trazendo para você um capítulo novo, um vídeo novo, uma dica nova para você. Hoje, trazendo o seguinte: depois do derramamento do Espírito de Deus em Battle Creek, foi provado no colégio que um tempo de grande luz espiritual e também um tempo de correspondentes trevas espirituais, Satanás e suas legiões de instrumentos satânicos se acham em campo, forçando seus poderes a fim de tornar de nenhum efeito os chuveiros da graça que vieram do céu para reavivar e vivificar as energias adormecidas para a ação decidida a fim de transmitir aquilo que Deus comunicou. Houvessem todas as muitas pessoas então esclarecidas ido imediatamente trabalhar a fim de transmitir a outras aquilo que Deus lhes dera justamente para esse desígnio, mais luz haveria sido dada, mais poder concedido. Deus não comunica a luz apenas para uma pessoa, mas para que ela a difunda e Deus seja glorificado. É sentida a sua influência. Em todos os séculos, períodos de reavivamento espiritual, o derramamento do Espírito Santo foram seguidos de trevas espirituais e dominante corrupção. Tomando em consideração aquilo que Deus concedeu em oportunidades, privilégios e bênçãos em Battle Creek, a Igreja não tem feito honroso progresso no efetuar sua obra, e a bênção de Deus não repousará sobre a Igreja no aumentar ainda mais a luz, enquanto não for usada aquela que Ele mandou em sua palavra. A luz que poderia resplandecer em raios claros e distintos enfraquecerá em meio da escuridão moral. O poder ativo da verdade de Deus é dependente da cooperação do instrumento humano com ele em piedade, zelo e abnegado esforço para levar a luz da verdade a outros. Manuscrito 45, 1893. Não podemos confundir a obra do Espírito com o fanatismo. Tem-me sido escritas coisas em relação com a operação do Espírito de Deus na última Assembleia em 1893 e no colégio, que indicam claramente que por causa dessas bênçãos não terem sido vividas à altura, mentes ficaram confundidas e aquilo que era a luz do céu foi chamado de emoção. Entristeceu-me que esse assunto fosse considerado nesse aspecto. Cumpre-se nos ser muito cuidadosos de não ofender o Espírito de Deus, não declarando que seu ministério é uma espécie de fanatismo. Como compreenderemos a operação do Espírito de Deus se ela não foi revelada em linhas claras e inequívocas, não somente em Battle Creek, mas em muitos lugares celestes? Não me surpreendo de que alguém tenha ficado confundido ante os resultados posteriores. Mas em minha experiência, dos 49 anos passados, tenho visto muitas dessas coisas e conheci que Deus operou de maneira notável e ninguém se aventure a dizer que isso não é do Espírito de Deus. É justamente isso que estamos autorizados a crer e por tal orar, pois Deus está mais disposto a dar o Espírito Santo aos que lhe pedem do que estão os pais a dar boas dádivas a seus filhos. O Espírito Santo, porém, não é para ser utilizado pelo agente humano, é para utilizar e usar o instrumento humano. Que Deus abençoou abundantemente os alunos na escola e na igreja, não tenho disso nenhuma dúvida. Mas um período de grande luz e o derramamento do Espírito é geralmente seguido de um tempo de grande treva. Por quê? Porque o inimigo opera com todas as suas enganadoras energias para anular o efeito da profunda operação do Espírito de Deus no ser humano.
Quando os alunos da escola foram para seus jogos de competição e de futebol americano, quando se observam nos divertimentos, Satanás achou boa ocasião de entrar e neutralizar o Espírito de Deus. Houvessem os professores coerentemente cumprido seu dever, compreendido sua responsabilidade, houvessem eles se colocado em independência moral perante Deus, usado a capacidade que Deus lhes dera, segundo a santificação do Espírito pelo amor da verdade, e teriam tido força espiritual e divina iluminação para ir avante e mais avante e acima na escala do progresso, em direção ao céu. É evidente que eles não apreciaram, nem andaram na luz ou seguiram a luz do mundo. É coisa fácil dissipar ociosamente, desfazer, falando ou brincando, a influência do Espírito Santo. Andar na luz é manter-se progredindo em direção à luz. Se a pessoa abençoada se torna negligente e desatenta e não vigia em oração, se não ergue a cruz e se leva o jugo de Cristo, se seu amor pelas diversões e esforço pelo domínio lhe absorve a força ou a capacidade, então não é dada a Deus o primeiro e o último lugar em tudo, e Satanás entra para desempenhar sua parte no jogo da vida. Ele pode jogar muito mais diligentemente do que as pessoas e faz tramas complicadas para comprometer a salvação. Os resultados depois da operação do Espírito de Deus em Battle Creek não são devidos ao fanatismo, mas porque aqueles que foram abençoados não mostraram os louvores daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando a terra for iluminada com a glória de Deus, alguns não saberão o que é isso e de onde veio, porque aplicaram mal e mal interpretaram o derramamento do Espírito sobre eles. Deus é um Deus zeloso de sua glória. Não honrará aqueles que o desonram. Algumas pessoas que vivem na luz deviam haver instruído esses jovens na experiência a andarem na luz, depois de haverem-na recebido. Gostaria de ter tempo para escrever mais, mas receio que não o terei. Carta 158, de 1893.